Olá, muito boa tarde a todos. Hoje, apesar de ser terça-feira, também estamos em direto para as redes sociais, portanto, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui na reta final da turma de junho, portanto, hoje já é a penúltima aula, certo, meninos? Ok, quem está através do live, por favor, fazer os comentários, ok? Dizer de onde é que é, se tiver alguma dúvida pode, questionar lá. Quem é aluno já sabe, aqui utilizando o chat da aula, força aí com as vossas dúvidas e daqui a um bocadinho já iniciamos, ok? Portanto, só um minuto. Eu iniciei mesmo à hora, já estão a entrar mais. Ok? Para toda a gente entrar, vamos dar só aqui um delay normal, que é para toda a gente que está aqui para assistir em direto, que seja aluno, que entre. Eles já sabem que tem sempre aqueles 5 minutos de tolerância, então alguns já entram mais tarde, ok? Portanto, deixem-se estar aí, não fujam, quem está aí no live, ok? Preparem aí uma folhinha, se não tiverem uma folhinha e uma canetinha, que é sempre útil, certo? E aproveitem, obviamente, esta oportunidade que está a ser dada para vocês estarem aí a assistir a esta aula em direto, ok? E livremente e gratuita. Ora bem, vamos ver se entra mais pessoal. Está tudo está tudo ainda a recuperar da tarde, do calor, se calhar alguns da praia. Não é, Márcio? Acabaste de chegar da praia. Ok, portanto já sabem, vamos dar aqui só mais um delay. Só para, obviamente, que toda a gente consiga ter acesso e assista direitinho à aula, para não perder nada da aula. Márcio, já agora, está tudo em dia? As aulas, tudo em dia? Queres dizer boa tarde ao pessoal? Já agora que estás aí? O micro está a funcionar? Não está aí muito barulho? Boa tarde, Tiago. Está muito barulho, Márcio? Ou podes dar boa tarde? Tiago, queres dar boa tarde ao pessoal? Ok, faltado ontem ao Márcio. Tiago, queres dar boa tarde ao pessoal em voz? Sim ou não? Pode ser? Ou ainda está tudo tímido? Quer dizer, hoje já é a penúltima aula e está tudo tímido ainda. Vai ter que chegar uma menina. Pois, já percebi, o micro não dá. Vai ter que chegar uma menina para dizer boa tarde a toda a gente. E Márcio, consegues ligar o teu micro? Ah, pronto, ok. Ok, estão todos a ver com quem é que o Porto está a jogar. É com uma equipa qualquer da Arábia, não é? Ok, sem problema, Tiago, sem problema, ok? Ok, ora, pronto. Vamos lá iniciar. Já dei o delay que tinha a dar, certo? Portanto, estamos na penúltima aula. Hoje vamos falar na via e nos outros fatores, como vocês estão a ver aí. É uma aula super interessante. Há muitos que até, aliás, a maior parte da aula, este início, basicamente são coisas já repetidas de toda a formação desde o início, desde o primeiro módulo. Algumas coisas que eu vou perguntar e vocês vão me responder diretamente, ok? Porque também é o tema das definições. E basicamente vocês vão perceber que muito do que vamos falar já foi falado ao longo das aulas. É claro que depois, na parte final, vamos dar uns extras, digamos, algo que não foi abordado assim intensamente, mas este início, ok? Vocês vão ver que é muito coisa repetida do que já falámos. Portanto, classificação das vias. Vamos voltar a falar ICs, IPs, autoestradas, vias reservadas. Ok? Cor da sinalização. E aqui vamos complementar de que tipo de vias é que, ou seja, onde é que elas se inserem. Se a rede fundamental, se a rede rodoviária complementar. Depois vamos dar as definições. Portanto, vamos voltar o que é uma via, o que é via de trânsito, o que é faixa de rodagem, o que é berma,
ok? O que é um caminho, o que é um parque de estacionamento, certo? Então vamos dar essas definições, novamente todas. E a tal parte final que é, digamos, quase novidade, digamos. Okay? Que é a diferença entre a condução urbana e não urbana, ou seja, qual é as diferenças principais entre conduzirmos dentro de uma localidade urbano e não urbano fora de uma localidade, as características da condução em autoestrada, depois a condução sobre condições ambientais adversas, ou seja, como é que nós devemos de adaptar a nossa velocidade, ok? Mediante se está a chover, se está por exemplo, o encandeamento provocado pelo sol, se está a nevar, se está a vento, ok? Se está nevoeiro. E depois a condução noturna, a diferença entre conduzirmos de dia e conduzirmos de noite, e a tal condução sobre a influência do sol, que é o chamado encandeamento. Quando nós falamos em encandeamento, eu disse-vos, é quando somos iluminados por uma luz forte e perdemos momentaneamente a visão. Esse encandeamento pode ser provocado quer pelos os máximos, as luzes de estrada dos outros veículos, quer pelo sol. O amanhecer, ou seja, no pôr do sol ou no nascer do sol, como o sol está mais baixo, há certas situações em que ele incide nos nossos olhos. Vamos, obviamente, explicar aqui como é que deve ser esse procedimento. E vamos então aqui para o vídeo e vamos voltar aqui para trás, que eu já estava aqui a pôr. Ok? E como eu disse, vamos então simplesmente neste início voltar a falar no IP, que vocês dizem itinerário principal. Vamos voltar a falar nos ICs, itinerários complementares. Vamos falar na EN, estradas nacionais, e vamos falar na autoestrada. Complementando aqui aquela informação que vocês já sabiam, porque já foi falado várias vezes, em que, por exemplo, quando nós falamos em IP, ou seja, vou pôr aqui em letra grande, IP, itinerários principais ou principal, ok? Qual é a cor? Cor da sinalização. Esta é a parte que vocês sabem. Qual é a cor? Como é que vocês identificam um itinerário principal? Que cor? É? Azul é de quê? Azul é quê? Autoestrada. Isto é à sorte, é? É o pim-pam-pum? Itinerário principal é o verde. Verde e branco. Itinerários ICs e ENs, que são itinerário complementar e estradas nacionais, a cor da sinalização é o branco e preto. E quando falamos em AE, que são autoestradas, nós falamos cor azul. E até sai vias reservadas a automóveis e motociclos, por exemplo, não tem cor definida. Não tem uma cor definida. Pode ser azul, porque pode ser uma autoestrada, regra geral, transformada em via reservada, e às vezes também há um itinerário principal que, por vezes, eles transformam um itinerário principal numa via reservada a automóveis e motociclos, e a sinalização a partir do sinal pode ser verde. Ok? Portanto, aí não tem uma cor predominante. Certo? Nestes casos, estes têm. Portanto, sempre que vocês olharem para a cor da sinalização, vamos ver aqui no vídeo. Estão a ver ali? Reparem, verde e branco. O que é que diz lá? IP2. Portanto, mesmo que não dissesse ali o IP2, vocês sabiam que isto era um IP. Não sabiam qual era o número, se era IP1, se era 2, se era o 4, se era o 5, ok? Mas sabiam que era um IP. Assim como, por exemplo, aqui a autoestrada está lá, A1, A15, e a cor, lá está, azul e branca. Ok?
Entendido? Pronto. Só para complementar esta informação, é importante vocês perceberem que existe uma rede nacional fundamental e existe uma rede nacional complementar. A fundamental engloba essencialmente os IPs. Portanto, os IPs, os itinerários principais, pertencem à rede nacional fundamental. Basicamente, são utilizados para se ligar dois centros urbanos. Ok? Por exemplo, ligar Maia ao Porto, ok? Portanto, centros urbanos. Depois, a rede nacional complementar é formada pelos ICs, itinerários complementares, pelas estradas nacionais, que asseguram a ligação entre os IPs, ou seja, entre a rede nacional fundamental, entre um IP e entre uma autoestrada, porque vamos ver que a autoestrada faz parte dos dois, faz parte da fundamental e faz parte da complementar. Portanto, quando se diz rede nacional complementar, quer dizer que essas vias são utilizadas para nos transportar, nos guiar, ok? Certo? Para nós utilizarmos, e normalmente são utilizadas no acesso, ou seja, quando nós saímos de um IP para nos ligar, por exemplo, aos portos, aos aeroportos, por exemplo, ok? Portanto, asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental, asseguram a ligação entre um IP, asseguram uma ligação entre uma autoestrada até o centro desses urbanos. Ok? Certo? Portanto, isto é a única coisa que nós temos que complementar aqui em relação a esta situação das vias. Mas o mais importante, e em termos de perguntas teóricas, tem a ver, obviamente, com a situação das cores, que é uma de grande importância, e por isso é que nós já falámos nisso antes. Ok? Nós já falámos nisso antes, ou seja, já tínhamos falado nas cores, principalmente quando demos a sinalização, porque sai-vos perguntas, qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Chegámos à tabela das velocidades e eu pus mesmo em cima. Quando aqui na tabela diz fora de uma localidade, representa um IC, um IP e a Estrada Nacional. Portanto, isto vocês, obviamente, têm que saber e deviam já saber isto da cor, pelo aquilo que já falámos. Lembrem-se que nós estamos na primeira aula, já estamos na última, ou quase na última. Ok? Muito bem. Para a situação das definições, eu vou agora aqui avançar um bocadinho no vídeo, porque pronto, daqui a um bocado já vamos para aqui. Ok. Para trás. E eu vou utilizar então aqui uns apontamentos que eu tenho aqui para darmos então as definições. Como vocês vão perceber, a maior parte das definições já foram dadas. E vamos começar logo pela definição de autoestrada. E na aula 7, que foi a primeira aula que demos após a sinalização, nós demos autoestrada, demos regras próprias da autoestrada, ok? E já nessa altura eu falei na definição. Via pública destinada ao trânsito rápido, certo? É a via em território nacional em que nós podemos circular à velocidade máxima permitida, que é os 120. Tem separação física de faixas de rodagem, portanto, considera-se que a autoestrada tem 2 faixas de rodagem, porque existe ali uma separação física. Vou já mostrar uma imagem. Portanto, eu vou complementar sempre esta definição com a imagem. Portanto, a tal separação física, não temos contacto, temos ali algo a meio que não nos permite ter contacto com os veículos que circulam em sentido contrário, sem cruzamentos de nível, porque quando nós saímos, vocês sabem, tem sempre aquele até sinal de entroncamento e tem aquele tracinho na diagonal. Porquê? Porque nós saímos e depois ou tenho uma passagem superior ou tenho uma passagem inferior. Ou seja, os cruzamentos são desnivelados. Por isso é que diz aí sem cruzamento de níveis. Não tem acesso a propriedades marginais, não tem acesso direto a casas, a propriedades,
tem as entradas e as saídas próprias, com acessos condicionados, e esta é a parte principal, que eu digo sempre, é a parte principal da definição, porque as perguntas que vos saem muitas em relação à autoestrada é que veículos é que podem circular na autoestrada. E nós não podemos dizer que todos os veículos, nem tampouco todos os veículos a motor, podem circular na autoestrada. Ok? Nós falamos todos os automóveis sim, motociclos só podem os que têm mais de 50 centímetros cúbicos, certo? Isso é parte principal e é, em termos de definição, daquilo que vos pergunta mais. Falamos na velocidade em patamar, que só é permitido um veículo circular na autoestrada cuja sua velocidade em patamar seja superior a 60. E expliquei o que é velocidade em patamar. Portanto, isto é tudo muito importante. Portanto, não se cinjam, obviamente, só a saber a definição, porque normalmente até nem é a definição total que eles querem. Certo? É estes pormenores por trás da definição que eles vos vão perguntar. Porquê é que são acessos condicionados? Ok? Certo? E depois todas aquelas regras que nós demos. Qualquer veículo que entra numa autoestrada tem que ceder a passagem a todos os que já estejam lá a circular. Inclusive um veículo prioritário. Certo? E sinalizada como tal. Portanto, aqui é só mesmo a definição. O resto nós já falamos tudo. O que é grave, o que é muito grave. E está aqui a imagem de uma autoestrada e está aqui a tal separação física, que neste caso tem raios e tem este. E eles consideram que tem duas faixas de rodagem, porque tem. Como é que chama esta linha branca? E esta linha branca? Esta linha branca. Esta linha branca. Como é que se chama? Como é que se chama? Exatamente, Inês. A guia. Reparem, basicamente tem 4 guias. Por isso é que eles consideram que aqui tem uma faixa de rodagem e aqui tem outra faixa de rodagem, porque existe uma separação física. Ok? E sinalizada como tal. E eu pus aqui os sinais que normalmente vocês encontram. Início de uma autoestrada, fim de uma autoestrada, a velocidade mínima, injustificadamente, portanto, que é a única que existe pela lei, uma velocidade mínima. Injustificadamente, não podemos circular a menos de 50 km por hora. O sinal de via verde, infelizmente, não é? Sempre temos que pagar e temos, portanto, ainda bem que existe esta hipótese para não demorarmos tanto tempo. Pronto. E depois o sinal que nos indica os tais acessos condicionados. Ok? Portanto, eu aqui depois coloquei alguns sinais para vocês se relembrarem. Definição seguinte. Berma. Superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos, porque se não havendo passeio é por onde os peões circulam. Por isso é que se diz não especialmente destinada ao trânsito de veículos. E que ladeia está ao lado da faixa de rodagem. Então temos aqui o exemplo de uma berma. Para dentro da guia, faixa de rodagem. Para fora da guia, regra geral berma, e às vezes tem passeio. Vamos já mostrar também a definição de passeio. Ok? Faz aqui, berma. Caminho. Via pública, especialmente destinada ao trânsito, ok? Em zonas rurais, ou seja, nas aldeias. E temos aqui o aspecto de um caminho. Corredor de circulação. Quando se fala em corredor, quer dizer que só existe uma via de trânsito, ou seja, a via de trânsito. Portanto, é uma via de trânsito reservada a uma certa espécie de veículos. Vocês a que mais conhecem e a usual é a do bus. Reparem, temos vias de trânsito, esta pode ser até para cá, certo? E só uma via de trânsito é que afeta ao transporte público. Então, isto aqui chama-se um corredor de circulação. Um corredor de circulação.
E aqui uma imagem real. Uma via de trânsito, duas vias de trânsito, sendo que esta via de trânsito mais à direita é um corredor de circulação. E aqui o sinal que identifica o corredor de circulação ou a via reservada. Cruzamento. Zona onde se intercepta duas vias públicas ao mesmo nível. Faz a tal cruz. E esta já desenhei muitas vezes. Portanto, é cruzamento porque faz cruz. Cruzamento. E o sinal que nós falamos várias vezes, que vocês gera sempre confusão, em que vos dá prioridade no próximo cruzamento, okay? Em que o nome do sinal é cruzamento com via sem prioridade. Vou-me cruzar com uma via que não tem prioridade, porque quem tem prioridade somos nós. Depois, eixo da faixa de rodagem. Linha longitudinal materializada ou não. Ou seja, pode ter ali algo desenhado, algo fixo, como pode não ter nada. Sabem é que do outro lado é sentido contrário. Ok? Portanto, como vocês dizem aqui, normalmente vocês assim, é o meio. Não é o meio. Neste caso é materializado por uma linha contínua. Neste caso é materializado por uma linha descontínua. Tem é que existir sempre dois sentidos. E quando existem, isto aqui chama-se eixo. Como eu desenho, e nós falamos isso logo no primeiro módulo, por exemplo, se nós falarmos, desenharmos uma situação assim, por isso é que vocês não devem dizer o meio, o eixo é aqui. Do outro lado é sentido contrário. Não havendo sentido contrário, não existe eixo. Não existe eixo. Às vezes o que acontece é que havia isto. E vocês sabem que é para lá e para cá e simplesmente não tem marcação nenhuma. Tem que ver mais ou menos o eixo, onde é que ele é. Ok? Certo? Fechar. Fechar. Muito bem. Ok? Eu, por acaso, aqui os exemplos que pus sempre, calha sempre no meio. Para que manobra é muito importante vocês saberem o eixo da faixa de rodagem? Para que manobra? Lembrem-se da teoria. Eu estou-vos a avisar. Depois vocês vão bater com cabeça quando forem para as aulas de condução. Uma pessoa avisa. Para que manobra é importante o eixo? Quando é que vocês têm que encostar ao eixo? Para quê? Aí até tem que passar para lá do eixo. Se tiver linha descontínua. Certo? E tem que se encostar ao eixo, fazer a perpendicular, executar a manobra no trajeto mais longo, faça aqui os desenhos, explique o que é dar à esquerda a interseção dos eixos. Que manobra é essa? Então nós temos aqui uma faixa de rodagem, correto? Temos uma faixa de rodagem. Né? Temos aqui a linha contínua e depois temos aqui um sítio que tem aqui uns tracejados, certo? E nós estamos aqui. O que é que nós temos que fazer para mudar a direção à esquerda? É a teoria. Com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem. Então, para que é importante o eixo? Para mudarmos de direção à esquerda. Quem fizer isto em exame, reprova. E explico. Porque é que nós temos que nos encostar ao eixo? Porque se vier algum veículo atrás, até nos pode ultrapassar pela direita.
Mas há outra justificação ainda melhor, ou seja, mais, digamos, mais importante, que é, se vier uma fila de veículos atrás de nós, se eu não me encostar ao eixo, só este veículo é que vai ver o meu pisca, os outros até se podem meter a ultrapassar. Então, se eu me encostar ali, toda a gente vai ver o meu pisca. E digo, olha, vocês têm que imaginar que esta linha se prolonga e que se interseta com a nossa. Isto chama-se interseção dos eixos e vocês têm que dar à esquerda. Ou seja, não podem fazer isto. Têm que ir lá à frente e fazer a perpendicular. Nunca falei nisto, pois não? É a primeira vez que estão a ouvir. E agora, ainda acrescento mais uma coisa. Eu digo, se vocês forem para as aulas de condução, em que o vosso instrutor está a dizer, olha, tirem o pé do acelerador, olha, agora comecem a travar, olha, esqueceste o pisco, olha, não estás encostado ao eixo. E vocês vão dizer o quê? Que confusão, eu não percebi nada. Portanto, cabe-vos a vocês serem diferentes e começarem a dar importância a isso. Eu acho que, desde o início, que vos incutir responsabilidade para vocês fazerem isto direitinho. É que depois, vou precisar de aulas. Vamos parar a aula para vos explicar código outra vez? O vosso instrutor prático vai ter que parar a aula para vos explicar teoria outra vez? Estão desgraçados. Isto que eu expliquei ou não já? Sim ou não? Vou ter que ir à vossa casa. Eu sei que sim, Inês. Mesmo que vocês não digam nada, ficam aí, como se costuma dizer, meteram a viola ao saco, meteram aí com a cabeça, certo? Portanto, pessoal, estudem. O código não é, saber código não é só para passar na teoria. Por favor. Para vós, eu estou a pedir uma coisa, por favor, e é para o vosso bem. Só falta pôr de joelhos. Mais nós não podemos fazer. Ok? Mais nós não podemos fazer. Correto? Certo? Ok, então apliquem-se, por favor. E hoje até estou bem disposto. Olha se não estivesse. Ora bem, entroncamento. Vamos continuar. Entroncamento. Se há bocado o cruzamento fazia cruz, certo? Este não faz cruz. Normalmente a gente associa regra geral ao T. Que eu até vos desenho muitas vezes. Olha, pode ser assim. Pode ser assim. Certo? Pode ser assim. Ou, como aqui diz bifurcação, é quando abre em V. E também é considerado entroncamento. Chama-se isto uma bifurcação. Abriu em V. Portanto, está aqui um exemplo de um entroncamento. E depois pus e demos estes sinais. Lá está o tal que tem na autoestrada, que é o entroncamento desnivelado, que é o que representa o entroncamento desnivelado. E mais uma vez eu expliquei. Atenção, quem apanha o sinal tem prioridade. Mas atenção ao nome, porque o nome é dado em relação à outra via. Vamos nos entroncar com uma via sem prioridade. Ok? Certo? Registrem já aí a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 91. 91. Ok? 91. 91. Faixa de rodagem. Parte da via pública, especialmente destinada à circulação dos veículos. Que é aquilo que eu disse, que vai de um lado da guia ao outro lado. Isto já fizemos aquele desenho no MSR, fizemos esse desenho na aula 1, certo? E eu disse-vos, de um lado ao outro, a faixa de rodagem pode ter, neste caso, esta faixa de rodagem, quantas vias de trânsito é que tem? Vamos já chegar à definição de via de trânsito, não é? Esta faixa de rodagem, quantas vias de trânsito é que tem? Rápido. Meter um número é assim tão difícil? 2. 1, 2. Okay? O que é via pública? É tudo.
E a via pública pode ser, tem a berma ou o passeio, neste caso aqui tem uma berma com ervas, ok, certo? Tem uma faixa de rodagem, isto foi dado logo na primeira ou na segunda aula. Ok? E repetido na primeira aula deste modo. Certo? E esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Eu disse, não existe faixa da direita e faixa da esquerda, existe uma faixa de rodagem. Se for uma num sentido e outra noutro sentido, cá está o eixo. O que é o eixo aqui? É uma linha contínua. Certo? Ok? Já só faço rabiscos hoje. Continuando. Está explicado faixa de rodagem. Ilhéu direcional. Zona restrita da via pública, interdita a circulação de veículos e delimitada por lancil ou marcação apropriada, que é quando vocês chegam a um determinado local e tem isto. Isto é que se chama um ilhéu direcional. E lá está acompanhado pela tal raia. Que é isto que vocês estão a ver aqui. Por isso é que se diz restrita da via pública, porque regra geral não podemos andar aqui. Eu costumo dizer, exceto quando é as festas. Toda a gente estaciona ali em cima daquilo. Ok? Mas atenção, isso é ilegal, como é óbvio. Localidade. Isso, queria fazer uma coisa e escrevi outra. Zona com edificações, com prédios, ok? Cujos limites são assinalados com os sinais regulamentares. Já demos este sinal, início de uma localidade. Achei interessante e meti aqui o deixo ao resto, porque é mesmo uma localidade no Alentejo. Portanto, isso existe. E o fim da localidade. Como eu vos expliquei, quando demos estes sinais, identificação, sinais de indicação, identificação de localidades, eu disse-vos, como é que eles fazem este tipo de perguntas? Eles fazem, estamos antes do sinal, qual é a velocidade máxima? Ok, estou antes do sinal, ou seja, neste local, porque ainda estou antes do sinal, ainda estou dentro, porque aqui diz fim. É 50. E após o sinal? Após o sinal já é 90, porque eu já passo a estar fora da localidade. Portanto, é neste tipo de perguntas que são utilizadas este tipo de sinalização. Explicado quando damos estes sinais. Parque de estacionamento, local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos. E temos então aqueles sinais característicos que nos indica parque de estacionamento. Neste caso com cobertura, certo? Mas pode ser neste caso. Passagem de nível é quando existe uma via que se intersecta com um ramal, com uma linha ferroviária, ou seja, com uma linha do comboio. Então, toda a gente sabe, acho que sabe, o que é uma passagem de nível. Passeio. Superfície da via pública. Em geral, existe aquela sobreelevação, ou seja, tem um desnível em relação à faixa de rodagem, em relação muitas vezes à berma, ok? Especialmente destinada ao trânsito de peões e que, como a berma, também ladeia a faixa de rodagem. E temos aqui o exemplo de um passeio. Pista especial, chegamos a dar isto na sinalização, é uma via pública ou apenas uma via de trânsito destinada, de acordo por sinalização, existe para peões, existe para cavaleiros, existe para velocípedos, existe para gado em manada, vamos já ver os sinais que eu voltei-os aqui a colocar, certo? Que pode ser então para peões, para animais ou certa espécie de veículos, existem, eu aqui pus todos. Exatamente. Estão aqui todos. Todas as pistas especiais que existem. Início e fim. Obviamente já dado nos sinais de obrigação. Não vamos estar aqui a dar sinal a sinal outra vez. Rotunda.
importante, e já falámos aqui várias vezes, praça formada por cruzamento ou entroncamento, certo? Onde o trânsito se processa em sentido giratório, e aqui a parte mais importante da definição, que é sinalizada como tal. Só é retunda, não é retunda por ser redondo. É retunda se tiver sinalização. E os sinais são ou este ou este. Sinalizada como tal. Inclusive, eu falo numa pergunta que a imagem é mesmo, o local é mesmo, e não aparece sinal nenhum destes, e vocês têm que considerar que é uma praça e que quem vem entrar está pela direita e tem prioridade. E noutra é a mesma imagem, mas aparece já tipo uma montagem, o sinal de retunda, este. E aí vocês já têm que considerar, como vocês estão dentro da retunda, quem está a circular dentro da retunda tem prioridade sobre quem vem entrar. A imagem é a mesma, a situação é a mesma, mas uma tem sinal e outra. E eu chamo a atenção dessa pergunta. E vocês não imaginam a quantidade de colegas vossos que me mandam mensagens dizendo, olha, porque é que eu errei? E eu já vos disse, todas as respostas às vossas perguntas estão nas aulas. Está na aula. Aposto com vocês quando vocês quiserem. Está na aula. Ok? Portanto, não é é redondo, é retunda. Não. Tem que estar sinalizada como tal. E os sinais são óbvios. Ou é este aqui é de quê? Este sinal é de quê? Toda a gente a responder. Este sinal é de quê? Qual é a classe? É de. É de. Bora! Estou lixado com vocês. Sim, senhora. Muito bem. Daqui para um bocado quero esta resposta na turma do WhatsApp. Não me apetece responder agora. Trabalho de casa. Que é para não nos mandar escrever ou descarregar para o telemóvel, como diz um examinador, descarregar para o telemóvel o código da estrada. Porque ele pergunta assim, você no seu telemóvel tem uma app qualquer para ouvir música, certo? E vocês respondem, Spotify e tal. Mas não descarregou o código da estrada para o telemóvel, pois não? Isto é real, atenção, eu estou a brincar, mas o examinador diz mesmo isso. Que é porquê? Porque vocês chegam ao exame de condução e normalmente as falhas que têm é código. E eu vou-te a relembrar. Trabalho de casa. Daqui para um bocadinho, quero comentários no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Este sinal é de. Não se esqueçam. É de. É a classe. É de quê? Certo? Senão, vou de férias. Não vos dou mais aulas. Certo? Ok, vamos avançar então. Estão aqui outra vez, ok? Portanto, os dois principais, este e este. Okay, isto deu ali por causa do... Pronto. E outros sinais que normalmente tem, ou que pode ter nas rotundas, só para reforçar, ok? O contornar pela direita e o silêncio de passagem, que bastava ter este e este, que é aquilo que eu vos disse. Portanto, bastava ter um destes dois, que não precisava ter este, mas às vezes tem este só para reforçar. Porque não precisa ter, tendo estes. Via de abrandamento. Uma via de trânsito, portanto, uma via de trânsito, que resulta do alargamento da faixa de rodagem, ou seja, surge mais uma via de trânsito, é acrescentada mais uma via de trânsito, e se é de abrandamento, é para vocês reduzirem a vossa velocidade, diminuírem a vossa velocidade fora da corrente principal de trânsito. E isto é muito importante. Vocês vão fazer autoestrada ou vão fazer uma via, porque a via de abrandamento e de aceleração não é uma característica única da autoestrada. A autoestrada tem via de aceleração e via de abrandamento. É muito importante, e eu vou explicar, obviamente,
Vou recalcar o porquê de ser importante, mas há outras vias que o têm. O mais importante é vocês perceberem esta mensagem, que é, ok, vamos sair na próxima saída. Esperam para começar a reduzir a vossa velocidade fora da corrente principal, ou seja, quando surgir essa via. Porque se vocês começarem a reduzir, estão a perturbar aqueles veículos que querem seguir em frente. E por isso é que existe esta via de abrandamento. Não é aqui. Pois vocês vão ouvir do vosso instrutor. Pior é no exame. É aqui, aí você está a reduzir aqui, olha os carros todos a trabalhar por nossa causa. É ali, primeiro saímos e depois é que reduzimos. E por isso é que existem estas vias. Aqui temos aqui o exemplo. O mais visível é este. Okay? Vocês vão aqui, vamos sair, passam para aqui e aqui é que começam a reduzir. Já agora, e eu já expliquei isto, reparem, quando é uma linha descontínua que separa vias de trânsito, os traços são mais fininhos e mais compridos e mais espaçados entre eles. Quando o que surge à vossa direita... Ah, ok, Tiago. O Tiago já escreveu agora. Ok, muito bem. É um sinal de cedência. É uma das tais exceções. Certo? Que apesar de ser triangular vermelho, não é de perigo, mas sim de cedência de passagem. E por isso é que eu questionei. Ok? Muito bem, Tiago. Agora o que eu estava a explicar. Reparem na diferença, e isto é muito importante. Posso-vos dizer que há muitas reprovações que acontecem, ou porque vocês não passam para a direita quando é uma via de trânsito e vocês sabem que tem que circular mais à direita, ou porque vocês passam para a direita, mas é uma via de aceleração, e, ou seja, vai terminar, e vocês não tinham que passar para lá, e vocês passaram e vão reprovar por causa disso. Ok? E isso acontece. E o que eu estou a dizer é real e acontece este tipo de reprovações em exame porque vocês não avaliam. E é pelo tamanho da linha, e eu já expliquei isto, portanto, mais uma vez é um recalcar. Se vocês forem ver marcas rodoviárias, eu expliquei bem isto. Isso é para vocês perceberem que quando a linha que vos surge, vocês estão aqui a circular, normalmente, quando a linha que está à vossa direita que surge é assim, mais grossinha, menos espaçamento entre elas, mais pequeninos, quer dizer que aquilo ou vai ser uma via de aceleração, neste caso é de abrandamento porque é de saída, se vocês repararem do outro lado lá é igual, é uma via de aceleração porque é uma via de entrada. Só passam para aqui se quiserem realmente sair. Certo? Se for uma via de trânsito, que às vezes acontece, nós temos duas e passa a ter 3 vias de trânsito. Ok, então os traços vão ser assim. E aí, ok, eu tenho que passar para a direita porque surgiu mais uma via de trânsito. Neste caso, o que surge aqui não é uma via de trânsito, é uma via de abrandamento, que serve para nós abrandarmos fora da corrente principal, para não perturbar quem queira seguir em frente. Assim como do outro lado, que é a mesma história, a via de aceleração surge do alargamento da faixa de rodagem, ok? Surge mais uma via de trânsito, com importância redobrada no caso da autoestrada, porque é aqui que vocês devem regular bem a vossa velocidade, para que quando entrarem, já irem acima dos 50. Eu digo, e todos os formadores dizem, ou devem dizer, 70, 80 km por hora. Porque para além de termos que ceder a passagem, certo? Temos que nos interagir, temos que nos, ok, passar por aquela via sem perturbar os veículos que já estejam lá a circular. Por isso é que convém entrarmos a uma velocidade máxima possível. E daí a importância, no caso da autoestrada, desta situação da via de aceleração e da via de abrandamento. Ok? Entendido? Esta mensagem aqui. Certo? Ok. Quem está aí nas redes sociais, eu depois vou explicar o acesso à Drivebox gratuito para quem quiser e para fazerem, por exemplo, individualizarem e fazerem um teste temático já agora da aula que estamos a dar. Ok? Portanto, aguardem que eu explico, na parte final explico o acesso à Drivebox para quem está aí como convidado, quem está aí nas redes sociais, se quiser aderir, é gratuito, portanto podem aderir, fazer um registro e aderir e explico onde é que vocês depois têm que ir fazer o teste temático. Ok? Pronto.
Fica aqui já a dica. Deixem-se estar aí, como é óbvio, que não perdem nada. Ora bem, a tal situação da via de aceleração, via de trânsito resultante do alargamento da faixa de rodagem, destinada a permitir que os veículos que entram numa via pública adquiram a velocidade conveniente, no caso da autoestrada, acima dos tais 50, ok? Eu digo 60, 70 que é o melhor, normalmente até 70, certo? E depois sim, vamos à nossa vida e depois engrenar as velocidades, ok? Para, obviamente, não perturbar os veículos que já estejam lá a circular. Pronto. E temos aqui a situação depois de acelerarmos para passarmos para ali. É claro que depois vocês nunca precisam de ir até ao final. Se vocês virem, vocês estão na via de aceleração. Primeira preocupação é aumentar a vossa velocidade. Depois a observação se vem alguém ou não. Se não vier ninguém, vocês podem entrar logo. Depois também têm que gerir, porque há vias de aceleração mais compridas, há outras mais curtas, e vocês também têm que gerir. Não precisam é de ir até ao fim, nem devem ir até ao fim, certo? Portanto, regulem sempre de maneira a cederem e a entrarem a tal velocidade, no caso da autoestrada, acima dos 50. Ok? Depois, via de sentido reversível. Mais uma vez, falámos nos sinais luminosos, falámos nas marcas rodoviárias e falámos na iluminação, porque é uma via onde nós temos que utilizar e circular com as luzes médias acesas. É uma via de trânsito, afeta alternadamente através de sinalização, ou seja, ela pode estar aberta num sentido, como pode estar aberta em sentido contrário, como até pode estar fechada em ambos os sentidos. Basicamente, existe, ou regra geral, existe alternância de sentidos. Pode estar, dependendo, regra geral, da intensidade de trânsito, pode estar aberta num sentido ou em sentido contrário. Reparem, marcas rodoviárias, já falámos, e sinalização luminosa, lá está, marcas rodoviárias, e cá em cima a sinalização, em que indica a seta verde que está aberta, se tiver o X vermelho quer dizer que está fechado. Deixa eu ver se eu pus mais exatamente. Neste momento, está aberta nem sei, ou para lá. Ou seja, neste caso temos assim, qualquer coisa deste género. Okay. Pode. Entretanto, eles fecham aqui, fica o verde do outro lado e passa a ser duas para cá. Ok? E uma para lá. Certo? Perceberam? Sim? Continuando. Das que sai mais. Via de trânsito. Não se esqueçam que é uma única fila. Portanto, quando eles falam em via de trânsito, é aquela fila só. Esta faixa de rodagem tem 1, 2, 3, 5, 6 vias de trânsito. Uma via de trânsito. 2 vias de trânsito. Via de trânsito, uma única fila. Via equiparada à via pública. Aqui eu pus um exemplo mau, mas eu vou já explicar. É uma via de comunicação terrestre, mas de domínio privado. Por exemplo, aquelas situações dos acessos aos parques do shopping, dos supermercados. Portanto, é aberta ao trânsito público, nós podemos lá circular, mas é de domínio privado. Mas é aplicada às mesmas regras. A GNR pode chegar lá e multar-nos na mesma se vocês estiverem a efetuar alguma infração. Portanto, é aquelas vias de acesso e mesmo a parte dos parques de estacionamento, dos hipermercados, do acesso a posto de combustível, do acesso ao shopping, ok? Portanto, isso é que é uma via equiparada à via pública. Depois, a própria via pública, que é aquilo que normalmente vocês associam, e que eu digo sempre, vocês depois para o final das aulas dizem, é tudo. Portanto, via de comunicação terrestre afeta o trânsito público. Permite a livre circulação de pessoas, de veículos e de animais. Portanto, a via pública é tudo. É a faixa de rodagem, é a berma, é o passeio, é tudo. Depois, via reservada a automóveis e motociclos, é tal via pública onde vigoram as mesmas normas que na autoestrada. Por isso é que se diz, quando se diz
Isto é uma contornação grave. Mas se for praticado na autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos, passa a ser muito grave. Ok? Portanto, nós na altura demos, na mesma aula 7, demos a autoestrada e demos as vias reservadas a automóveis e motociclos são vias equiparadas à autoestrada. Tudo é idêntico, exceto a cor da sinalização, não tem velocidade mínima, a máxima é 100 e não 120, ok? De resto, é tudo idêntico. Acessos condicionados, tudo igual. E está aqui o sinal do início, e eu vou pôr aqui também, início, o tal trânsito condicionado e o fim. Zona de estacionamento, o local da via pública, especialmente destinado por construção ao estacionamento de veículos. Ou seja, não é um parque, mas é uma zona onde existe um estacionamento. E temos, por exemplo, normalmente utilizado este sinalzinho aqui. Ok? E acho que até... Exatamente. Não esquecer, e agora vou buscar aqui o vídeo. Esperem aí. Isto aí é a parte das... Ok, exato. Conseguem ver aí já onde diz zona de coexistência? Ajudem, por favor. Sim? Feedback. Ok. Não se esqueçam, já falamos nisto, perguntas que saem. Zona, o que é uma zona de coexistência? Temos aqui o sinal que é novo, que é recente, ok? Portanto, que representa o início de uma zona de coexistência. É uma zona onde coexiste ao mesmo tempo, onde circulam ao mesmo tempo veículos e pessoas, onde o peão, as pessoas têm prioridade, inclusive pode fazer joguinhos, em que os veículos, ou a velocidade máxima limitada, que é uma das perguntas que sai, qual é a velocidade máxima numa zona de coexistência, e é o que vocês estão a ver aí, 20 km por hora. Portanto, é a velocidade máxima permitida numa zona de coexistência. Ok? Portanto, não esquecer esta definição. Zona onde coexistem, circulam ao mesmo tempo, pessoas e veículos, onde as pessoas têm prioridade e onde a velocidade máxima limitada para os veículos é de 20 km por hora. Muito bem. Passamos então à parte seguinte. E a parte seguinte é a condução urbana e não urbana. Em relação à condução urbana e não urbana, a primeira coisa, já disse no início da aula, mas para vocês entenderem bem, que nem sempre associam. Urbana quer dizer dentro de uma localidade, ok? Não urbana quer dizer fora de uma localidade, ok? Urbana dentro de uma localidade, não urbana fora de uma localidade. Urbana, dentro de uma localidade. Trânsito intenso. Regra geral, é claro que depende também de cidade para cidade, mas frequentes congestionamentos. O que é isso? Para, arranca, para, arranca, para, arranca. O trânsito não flui regularmente. Existe uma grande variedade de utentes. Ou seja, quer seja outros condutores, outros veículos, quer seja peões. Portanto, existe uma grande variedade. Depois, existe, muitas vezes, várias vias de trânsito no mesmo sentido, muitos cruzamentos e entroncamentos, muita sinalização, quer seja vertical, quer seja luminosa. Sendo assim, o condutor, para além de estar especialmente atento, deve circular a uma velocidade especialmente moderada, principalmente quando se aproxima de um aglomerado ou de veículos, ou de pessoas, ou de sinalização de perigo, ou de passadeiras, ok? Ou de veículos estacionados, porque pode sair alguém no meio deles,
Portanto, é um tipo de condução urbana dentro de uma localidade, é um tipo de condução mais fatigante, dá mais cansaço. Vocês ficam mais cansados, até cansado psicológico, porque querem chegar cedo e parece que apanham os vermelhos todos. Portanto, condução urbana dá fadiga, cansaço, para-arranca constante. Ok? A condução em estrada, ou seja, não urbana, caracteriza-se por velocidades mais elevadas. Portanto, dentro de uma localidade andamos mais devagar, fora de uma localidade andamos mais depressa. Já agora, em termos de acidentes, convém compararmos também aqui. Dentro de uma localidade existe um maior número de acidentes, só que normalmente as consequências desses acidentes são menores, são toques. Ok? Certo? Fora de uma localidade, porque as velocidades são mais elevadas, poderá haver, e regra geral existe um menor número de acidentes, mas as consequências desses acidentes são muito mais graves. Ok? A condução em estrada normalmente não exige tanto acionar dos comandos do veículo, ou seja, vocês não têm que travar tanto, mexer tanto na caixa de velocidades, mexer muito no volante, ou seja, é um tipo de condução que muitas vezes vocês até vão mais relaxados, principalmente no caso da autoestrada, que aí é o extremo dos extremos, em que vocês basicamente não têm estímulos, ou seja, não têm sinalização, poucos veículos normalmente, certo? Sempre, até o barulho do motor é constante, aquele barulho sempre, uma pessoa até embala. E lá está, por isso é que eles dizem, a condução não urbana, condução em estrada, é um tipo, regra geral, é um tipo de condução em autoestrada, é um tipo de condução mais monótona, monotonia, transmitindo-nos mais sonolência. Ok? Portanto, praticamos velocidades mais elevadas, existem menos acidentes, mas de consequências piores, ok? Certo? E por estas situações nós devemos sempre circular mais longe do veículo da frente, portanto, mantermos sempre uma distância de segurança, porque também vamos a uma maior velocidade, mantermos sempre atentos, tentar sempre estar o máximo focado. Porquê? Porque normalmente lá está, vamos mais descontraídos, mas não podemos perder a visão, certo? Continuar a fazer o máximo de recolha de informação, apesar de não ser tão exigente. Verificar sempre a situação das curvas, as que têm mais visibilidade, as que têm menos visibilidade, portanto, para reduzirmos lombas que existem, interseções, já não são tão regulares, ok? E às vezes a gente passa e nem se apercebe. Portanto, sempre atentos à sinalização, que normalmente são locais que estão sinalizados, para vos obrigar a moderar antecipadamente a velocidade. Não se esqueçam, nunca devem conduzir por um tempo superior a 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas devem parar, tomar ar fresco, ou seja, esticar os músculos, ou seja, esticar as perninhas, por vezes até aproveitar para verificar os níveis no veículo, se está tudo bem, o nível da água, por exemplo, ok, repousamos um bocadinho nós, repousa também o carro, também descansa um bocadinho, certo? Ok? Portanto, é tudo útil quando nós circulamos, então, ou praticamos uma condução em estrada, nomeadamente naqueles percursos que têm menos curvas, ou seja, percursos mais monótonos, tipo autoestrada, em que aí nós temos mesmo que arranjar sempre algo para nos manter ativos e despertos, ok? Porque é provável, pela tal monotonia, é provável acontecer um maior cansaço, ou seja, e até o adormecimento. Por isso é que na autoestrada existem aquelas guias sonoras. Para alguma coisa é. Portanto, façam já, escrevam, porque é uma das coisas que sai, que é urbano dentro de uma localidade mais fadiga, fora de uma localidade, ou seja, condução em autoestrada, condução em estrada ou não urbano, mais sonolência, porque existe mais monotonia. Devemos, fora de uma localidade, e quando circulamos, nomeadamente em autoestrada, não devemos fazer uma viagem por um tempo, ou seja, temos que fazer uma viagem longa, mas ao fim em cada 2 horas, devemos parar e apanhar
ar fresco. Ok? Parte seguinte. E vamos passar aqui um bocadinho. Ok. Adaptação da condução às condições ambientais adversas, que pode ser nevoeiro, pode ser chuva, pode ser neve, pode ser gelo, pode ser vento. Obviamente, sempre que se verificam essas condições ambientais adversas, há uma coisa comum a todas, que é a moderação da velocidade, a adaptação da velocidade, como é óbvio. Portanto, é um tipo de condução muito mais exigente. Porquê? Porque vamos forçar muito mais a nossa visão, vai ser muito mais difícil a nossa recolha de informação, quer seja com nevoeiro, quer seja com, por exemplo, a chuva e chuva intensa. Em todas estas condições atmosféricas adversas que prejudiquem a nossa visibilidade, o caso de nevoeiro, o caso da chuva intensa, ok? Queda de neve, não se esqueçam da obrigatoriedade da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Isto estão a relembrar. Imaginem que vocês iniciam o vosso exame, começa a chover a meio do vosso exame, vocês não ligam as luzes médias ou luzes de cruzamento, vocês estão reprovados. Contornação grave. Ok? Falámos isto nas luzes, estamos a relembrar agora. Ok? Portanto, em todas, obrigatória moderação da velocidade. Em todas essas condições que prejudiquem a normal visibilidade, a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento é obrigatório. Ok? Individualizando. Nevoeiro reduz a nossa visibilidade. Há na mesma umidade, portanto, há uma menor também aderência, certo? O que é aderência? O pneu não adere tão bem ao solo, portanto, vai haver quase certeza, porque é um fator externo, um aumento da distância de travagem. Portanto, é indispensável, neste caso, existindo no nevoeiro, a utilização das luzes médias e, para além disso, passa a ser permitida a utilização das luzes no nevoeiro, certo? Ok? Portanto, com chuva intensa, eles também permitem, por lei, é permitido por lei com chuva intensa, também ligarem as luzes de nevoeiro. Portanto, para além das luzes médias, ligar as luzes de nevoeiro. Mas não é obrigatório no caso da chuva. Ok? Certo? Não esquecendo que a única luz de nevoeiro obrigatória de um veículo ter é a retaguarda do lado esquerdo e de cor vermelha. À frente quase todos têm que funcionar, só podem ser ligadas nestas condições, ok? Mas não são obrigatórias o veículo ter. Só é obrigatório o veículo ter uma luz no nevoeiro atrás, de cor vermelha e do lado esquerdo. Já agora, a luz no nevoeiro atrás serve para indicar a nossa presença, para tornar o nosso veículo mais visível. Quando existem luzes no nevoeiro à frente é para nós vermos melhor. Portanto, até aí elas são diferentes, ok? São para utilizadas em caso de nevoeiro, mas a função delas é diferente. À frente é para iluminar, atrás é para indicar a nossa presença. Ok? Portanto, reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, ok? E depois, este tipo de conduzirmos com este tipo de condições, obviamente, provoca maior fadiga, maior cansaço. É um tipo de condução, obviamente, mais exigente. Chuva, mais intensa, menos intensa, reduz sempre a nossa visibilidade. Por melhor que sejam as nossas escovas, reduz-nos sempre a nossa visibilidade. Reduz a aderência. Depois há a estrada molhada, os outros veículos a passar levantam aquele spray. Ok, às vezes até pode não estar a chover naquele momento, mas houve uma chuva intensa, a estrada está super molhada, há aquele spray que salta para o nosso veículo. Essa água não lava a estrada, pelo contrário, traz para a estrada e espalha na estrada fluidos do veículo, quer seja combustível, quer seja óleo, e trabalharmos sobre esses lençóis, certo? Lençóis entre aspas, mas sobre essa água misturada com esses líquidos largados pelo veículo, certo? Menor vai ser a aderência sem dúvida alguma, ok? E no caso, como eu estava a dizer, no caso de chuva intensa, vocês também podem utilizar a luz de nevoeiro. Portanto, utilizar o limpa-para-brisas, utilizar o sistema de ventilação, porque a partir daí vamos todos com o vidro fechado, pessoas a respirar lá dentro. Aliás, é uma das coisas que eu explico
no exame, nas aulas práticas, que é, olha, calhou, né? Estamos a iniciar uma aula, começou a chover. Eu disse, olha, diz-me situações que tu tens que ter atenção fora do veículo e situações que vocês têm que ter dentro do veículo. E vocês dizem, ok, fora do veículo, duas essenciais. Aumentar a distância de segurança e circular com especial prudência. Ok? Registrem isso. Isto é importante. Ok? E dentro do veículo? E vocês normalmente dizem sempre só uma. Tem que utilizar os médios ou luzes de cruzamento. Que, oportunamente, vos vai ser explicado, ok, em dois tipos de veículos diferentes, que é para vocês chegarem, nunca ninguém me ensinou a ligar as luzes. Não. O vosso instrutor vai saber que vocês foram ensinados a ligar as luzes. Mais à frente, vocês vão ter uns vídeos que vão ser obrigados a ver, que tem lá como se ligam as luzes num veículo. Há aqueles que é uma manete que rodam duas vezes, há outras que é uma coisa independente fora da zona ali do volante. Os símbolos são iguais em todos os veículos, quando acendem, quando é os mínimos é um símbolo e a cor. Nos médios é outro símbolo, nos máximos é o mesmo símbolo, mas a cor é diferente. Nas faróis de nevoeiro também tem um símbolo, ok, e a cor vai ser diferente. Os que representam a luz da frente no nevoeiro e as de trás, isso já vimos, que foi as luzes que acendem no painel de instrumento, esses já vimos. Mas como ligam, também vos vai ser explicado. Porque imaginem que vocês têm todas as aulas e nenhuma choveu, e começa a chover no dia do exame. Vão perguntar ao examinador como é que se ligam as luzes? Será que ele vos vai dizer? Não vai de certeza absoluta. Portanto, dentro de um veículo, para além das luzes, é o limpa-para-brisas, certo? Porque vocês depois ficam, é automático, como vai ser automático? Vão ter que saber ligar. E a parte da ventilação, como é que desembacia o vidro da frente, que também vai estar explicado num vídeo, em que a disposição, mais ou menos, de cada veículo é diferente, mas os símbolos, os símbolos vão ser iguais de veículo para veículo. O símbolo onde vocês têm que carregar para desembaciar o vidro da frente é igual em todos os veículos. Se é mais acima, se é mais à esquerda, se é mais à direita, onde está o botão, mas o botão está lá. Ok? Portanto, mais uma vez, não podem dizer que não sabem, que ninguém vos ensinou, porque isso é mentira. Isso vai ser mentira. Ou então, andaram a aldrabar as coisas. E se andaram a aldrabar, vai ser pior para vocês. Porque só se estão a enganar a vocês mesmos. Ok? Portanto, perceba mais uma vez esta mensagem. Muito importante isto que eu estou a dizer. Depois, portanto, a água não limpa a estrada. A água da chuva não limpa a estrada, pelo contrário. Pode trazer, para além de misturar lá com os tais fluidos dos veículos, pode trazer folhas, certo? Que vão provocar falta de aderência. E depois, não se esqueçam, aquele fenómeno chamado de aquaplanagem ou aquaplaning. Quem já fez testes já saiu de certeza absoluta. Deixa-me escrever aqui. Aquaplanagem. E aquaplanagem é excesso de água no pavimento provocando derrapagem do veículo. Falta de aderência. Que é quando os pneus do veículo, apesar de até podem ser novos, mas quando aqueles rasgos que o pneu tem não têm, ou seja, não são suficientes para escoar a água, o carro entra em aquaplanagem. Também cuidado para não acontecer isto, não é? Para não mandarem a molhar pessoas. Portanto, aquaplanagem é o pavimento com excesso de água que provoca derrapagem do veículo. O veículo fica a planar, por isso é que chama aquaplanagem, aquaplaning. Perda de aderência resultando da formação de uma camada de água sobre os pneus, ou seja, os pneus não têm capacidade para escoar toda aquela água. Nessas alturas, não trabem em cima de uma poça dessas de água, aqueles lençóis de água, não trabem, não acelerem, segurem bem o volante e deixem o carro ir. Porque se travarem brusco ou só andarem para lá a mexer, vão estragar tudo. Ok? Já agora, sempre que seja uma poça de água pequena,
O que é que essa poça d'água pode estar a esconder? O que é que ela pode estar a esconder, essa poça d'água? O quê? Um quê? É fácil lá chegarem. O que é que pode estar a esconder? Um buraco. Se tem ali uma poça, se ali formou ali naquele bocadinho, é porque existe ali uma deformação qualquer. Por isso é que a água ficou ali. Certo? Então, tenham atenção, porque vocês andarem a calcar essas poças de água, muitas vezes elas escondem buracos bem fundos que vos vão danificar o veículo. Portanto, até isso vocês têm, obviamente, que estar atentos. Ok? Portanto, obviamente, quanto maior for a nossa velocidade, maior é a probabilidade de entrarmos em despiste e no caso da aquaplanagem. Ok? Por isso, obviamente, se os pneus, quanto mais gastos tiverem, pior é. Mas mesmo novos, há a possibilidade de vocês entrarem na mesma em aquaplanagem. Ok? Em derrapagem. Ok? Reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, evitar acelerações e travagens bruscas e atenção para evitar as tais poças de água, para além de podermos molhar um peão, elas podem esconder buracos. Isto é muito importante. Neve ou gelo? Visibilidade, portanto, se realmente tiver a cair neve, e aqui isto o vídeo já avançou muito, deixem-me pôr aqui um bocadinho para trás, que o vídeo é sempre mais rápido do que eu. Portanto, neve ou gelo, se tiver mesmo a cair neve, já sabem, pode afetar a visibilidade, portanto, é reduzida pela queda de neve. O condutor deve utilizar o limpa-para-brisas, o sistema de ventilação, utilizar as luzes médias, porque naquele momento está afetado a visibilidade, portanto, temos que ligar as luzes médias ou luzes de cruzamento. Atenção, principalmente é a situação do gelo. Porquê? Porque não é tão visível, embora seja previsível numa altura do ano, seja previsível em alguns locais, certo? Porquê? Porque pode não bater o sol durante o dia e a neve fica lá acumulada, né, durante o dia e à noite e etc. Portanto, normalmente esse tipo de locais estão sinalizados, aparece muitas vezes aquela situação também da utilização das correntes de neve, etc. Mas eu considero sempre o gelo pior que a neve, porque a neve é visível, vocês estão a ver ali, sabem que existem, tomam precauções para isso. O gelo, nem sempre, não é? Vocês conseguem se aperceber a tempo que existe ali gelo. Agora, tentem, pela altura do ano, pela temperatura existente, por ser um local onde não bate o sol. Ok? Portanto, deduzam que naquela situação pode acontecer acumular de gelo, principalmente se notarem a estrada molhada. Ok? Certo? Portanto, lá está. Reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, prever paragens antecipadas, portanto, começarem a prever para não travarem bruscamente, nem depois acelerarem também para arrancar, certo? Portanto, evitar este tipo de situações, evitar de andarmos ali a dar guinadas no volante, certo? Portanto, e verificar sempre se existe alguma sinalização que nos alerte para esse fenómeno da neve ou, neste caso, do gelo. Que existe um sinal de perigo que existe, que nos indica isso, que nos transmite isso. Em relação ao último condição ambiental adversa, o vento. Normalmente de todas é aquelas que vocês normalmente dão menos importância, mas tem a sua importância. Porque se realmente for forte, provoca desequilíbrio no veículo e vocês vão sentir no veículo a força desse mesmo vento. Portanto, pode afetar, obviamente, a trajetória do nosso veículo. Portanto, tem que sempre fazer uma força extra para segurar o nosso veículo, principalmente quando o veículo sendo maior, ou seja, sendo maior é mais provável apanhar com o vento, mas, por exemplo, se conduzirem um motociclo, como é um tipo de veículo muito mais frágil, também vão sentir, ok? Portanto, essa força do vento mais do que o normal. Por isso é que, por exemplo, na ponte 25 de Abril,
por vezes existe a proibição de circulação a veículos pesados e a motociclos, principalmente, ou seja, eles fecham a circulação a esse tipo de veículos quando existe muito vento, ou seja, vento forte. Uma das coisas importantes e que costuma sair, não se esqueçam que quando o vento é frontal, e nós já falámos nisto quando demos a sinalização de perigo, quando o vento é frontal, como nós temos que fazer o veículo, tem que ser acelerado, não é aumentar a velocidade, não estou a dizer isso, mas para vocês contrariarem a força do vento, vocês têm que acelerar mais, dar mais aceleração. E essa aceleração vai provocar aumento do consumo de combustível. Portanto, o vento pode, como regra geral, provocar um aumento do consumo do combustível. Não se esqueçam também que se ele for muito forte, há o perigo de vir caixotes de lixo para a faixa de rodagem, queda de árvores, queda de ramos. Portanto, o próprio vento pode trazer para a via este tipo de situações, ou seja, outros tipos de obstáculos, certo? Que não são normais de se encontrar no meio de uma via pública. Inclusive a situação da queda de ramos e queda de árvores que acontece muitas vezes. Portanto, sempre que existe este fenómeno, tenham atenção, redobrem na mesma a atenção, porque pode acontecer este tipo de situações. Ok? Não terminamos, mas vou já dizer a segunda palavra-chave, só para ser diferente. Número 81. 81. Para terminarmos em termos de formação, não se esqueçam que ainda vou explicar a Drivebox para quem esteja aí como convidado, ok? Portanto, para terminarmos em termos de formação, condução noturna. Deixem-me só ir agora aqui buscar. Ok, já cá está. Portanto, é obviamente um tipo de condução muito mais exigente. Mais uma vez, falando em termos de acidentes, e infelizmente estes dias têm sido manchados por acidentes, e vocês ainda hoje em Viseu, mais 3 jovens, um faleceu, um está grave e outro é um ferido ligeiro. Portanto, mais uma vez, idades entre os 19 e os 21, como aqueles de 18 e 19 anos que faleceram no fim de semana. De mota, num dia foram 6, entre 40 e 60, entre um de 20, ok? Portanto, imaginem. Portanto, em relação à condução noturna, é um tipo de condução, obviamente, mais exigente, requer por parte do condutor uma maior atenção. É um tipo de condução mais fatigante, mais cansativa, porque temos que estar ali muitas vezes até a forçar para conseguirmos ver alguma coisa. Há sempre depois as luzes dos outros veículos que nos afetam sempre a nossa visibilidade. Portanto, aquela coisa de vamos só com nós, depois aparece um veículo de frente e tal, lá vem ele com as luzes e tal. Há a probabilidade da situação do encandeamento, que é quando o outro condutor vem com as luzes máximas. Ok. É muito mais difícil nós identificarmos veículos em circulação, a velocidade a que ele vai, a distância a que ele vai, principalmente quando são veículos de marcha lenta, que às vezes até têm uma fraca iluminação, portanto, pouco visíveis. Okay? E infelizmente acontece de vez em quando aparecer-nos um veículo de marcha lenta e de pouca visibilidade e a gente ser surpreendido. A situação dos motociclos, como é óbvio, lá está, menores dimensões, a luz, o sistema de iluminação muitas vezes também deficiente, ok? E há sempre, obviamente, aquela redução significativa do meio envolvente, ok? Portanto, existe o maior risco de adormecermos. Regra geral, como vemos poucos veículos, temos tendência a aumentar a nossa velocidade. Por isso é que normalmente à noite, lá está, existem menos acidentes, que era isso que eu ia dizer logo no início, mas normalmente de maior gravidade. E depois, nem sempre aparece alguém para nos prestar logo auxílio. Há pouco tempo aconteceu de jovens, acho que não sei se foi na Ilha da Madeira ou dos Açores, caíram numa rabina e só foram localizados depois por causa do GPS do telemóvel. Ou do GPS do veículo, já não me recordo bem se foi do telemóvel, de um telemóvel, porque caíram e ninguém... Nada, ok? Portanto, depois acontece isso, vocês terem um acidente sozinhos e ninguém ficar com capacidades para chamar as autoridades e para chamar os meios de socorro e ninguém dá fé que nós tivermos um acidente. Portanto, tenham atenção à condução noturna, ok? Não podemos associá-la diretamente a vocês irem para a noite e ingerirem bebidas alcoólicas, portanto, tanto bebemos de dia como bebemos de noite,
ok? Agora, o que é incrementado pela condução noturna é o cansaço. Essencialmente é o cansaço e é um tipo de condução mais exigente, ok? Pela redução significativa da visibilidade do meio ambiente, ok? Pronto, isso é o principal. Depois, a parte que vocês têm aí, que já está a aparecer-vos aí, que é a condução sob a influência do sol. Como eu disse, o encandeamento pode não ser só quando conduzimos à noite e quando somos iluminados pelas luzes máximas do outro veículo, pode acontecer no amanhecer e no anoitecer, chama-se crepúsculo, na aurora ou no crepúsculo, ok? O sol está mais baixo e há certas situações em que nós estamos a conduzir e de repente o sol bate-nos de frente. Portanto, o procedimento é idêntico a quando somos iluminados por os máximos do outro veículo, que é reduzirmos a velocidade, encostarmos o máximo para a direita. No caso do sol, nós temos sempre aquela pala que pode ajudar, por isso é que existe aquela pala do sol, certo? Mas muitas vezes não é suficiente e não é solução total para esse problema que pode ser quando o sol nos incide nos olhos diretamente. Portanto, os raios solares são particularmente perigosos, quer ao amanhecer, quer ao entardecer, certo? No nascer e no pôr do sol, porque dificulta a visibilidade, podendo provocar o tal encandeamento. Pala do sol, encostar o máximo possível para a direita e reduzir a nossa velocidade. Obviamente, nesse tipo de situações, não efetuar ultrapassagens, porque a visibilidade nesse caso é ou torna-se insuficiente. Ok? Ufa. Chega? Pronto. Em termos de formação, como eu disse, pessoal que está aí, obrigado por terem estado aí, ok? Portanto, estou-me a despedir dos alunos, porque já sabem onde fazer testes e o trabalhinho que têm que fazer agora para fazerem a avaliação da aula e para passarem com distinção. Não se esqueçam de estudar. Quinta-feira é aula de despedida, entre aspas. É uma aula muito exigente. Não vai nos restar muito tempo para nós abordarmos outro tipo de situações. Por favor, estudem para vosso bem e para bem da sanidade mental do próximo formador. Porque senão ele vai-vos dar na cabeça a dobrar, mas vocês estão a perder tempo. Ok? Por favor, ouçam. Não esperem bater com a cabeça para ouvir o vosso formador. Ouçam-no. Respeitem-no. Porque não ouvir, porque falta de respeito não é só chamar nomes. Falta de respeito é não ouvirem aquilo que alguém vos tem para ensinar. Portanto, ouçam que isso é respeitar. E respeitam que se vocês respeitarem... Eu costumo dizer, vocês estão a olhar para um obstáculo, para um carro, ele é azul. Mas eu digo que é vermelho e vocês têm que dizer que é vermelho. Portanto, se o vosso instrutor disser aquilo é vermelho e vocês estão a ver que é azul, digam que é vermelho. Isto é só para vocês perceberem que têm que cumprir aquilo que eu vos digo. Porque se cumprirem aquilo que o vosso formador diz, vocês não vão ter problemas nenhums. Se andarem à volta, se andarem sempre a justificar, eu estava a ver, eu ia fazer e não sei o quê, mas eu depois estudei, eu não estudei, e depois eu avancei o vídeo, aí vão ter problemas. Ok? Certo? Tiago, falámos isso na quinta-feira, isso são avaliações internas. Como é óbvio, não tem nada a ver com o vosso exame. As avaliações que estão na Drybox são avaliações internas. A 2 é da aula 12 à aula 17, assim como a 1 foi da aula 1 à 11, e a final é tipo um exame, é toda a matéria. Okay? Mas isso é tudo interno, não tem nada a ver com um exame oficial. Está bem? Pronto. Agora, mensagem para o pessoal que está aí como convidado, nas redes sociais principalmente. Eu vou partilhar o meu ecrã. Já me estou aqui a enganar. Tela. Ecrã inteiro, que é mais fácil. Ok. Vamos agora abrir aqui. Ora bem, deixem-me só abrir aqui rápido, que eu não tenho noção se vocês estão a ver. Se estiver aí algum aluno, dê-me o feedback aí nos comentários. Conseguem ver o carta de condução? Sim ou não?
Só um bocadinho, que eu vou entrar aqui no meu telemóvel que vai ser mais fácil. Porque senão não consigo ter percepção, porque eu só consigo ver o que estou a partilhar. Só um bocadinho que eu já estou aqui a entrar. É rápido. Só para ver se está tudo direitinho. Vou apagando isto enquanto estou aqui a entrar. Deixa-me só pôr aqui. Sem som, se não dá já a asneira. Ok. Obrigado, Tiago. Já sei que já vi que respondeste, mas como eu nunca consigo ver. Olha, vamos lá ver. Exatamente. Ok. Pronto. Para quem está aí, isto é para quem não tem registro. Primeiro, portanto, quem está aí como convidado e não fez ainda nenhum registro na Drivebox, relembro, é gratuito. cartadecondocom.com/plataforma. Ou então, só cartadecondocom.com e depois rodam aqui para baixo e tem aqui começar. Prepara-te para o código começar. Carregam. Selecionam a categoria de que querem fazer testes. Ligeiro. Apenas metem, ou seja, apenas vos é solicitado um nome, pode ser primeiro e último, não só um nome, um e-mail válido, como é óbvio, o telemóvel e o conselho de residência. Fazem inscrever e automaticamente vão receber um mail, certo? Com os dados de acesso. Sendo que os dados de acesso vão ser sempre o vosso mail, o mail inserido, e uma password que é então enviada nesse mail. Fazem aqui aceder e pedem-vos então, ok, o vosso mail. Eu vou meter aqui um que já tenho aqui preparado. Boa, se calhar vou ter que partilhar. Deixa-me ver se eu sei decora a password. Acho que sim. Exatamente. Pronto, metem o vosso mail e a password que receberam nesse mail, aceitam os tratamentos dos dados pessoais e agora, por exemplo, para irmos fazer um teste sobre a matéria dada hoje na aula, teste temático, e agora vamos ao tema 5, que está aqui, ok? O condutor, a via e outros fatores externos. Fazemos começar e como vocês vão ver, vai-vos aparecer sempre já a matéria abordada durante a aula e durante a formação, dada até aqui. Ok? Pronto, é só vocês depois responderem, a que acharem que está correto, avançarem. Quando terminarem aqui, na pergunta 30, fazem finalizar. Ok? Depois ele dá-vos o resultado. Vamos rever. A verde é a resposta certa, a vermelho é o que vocês responderam. Sempre assim, olha, esta acertamos à sorte. Okay? Vão ver as perguntas todas. Terminaram, fazem voltar. Querem voltar a fazer um teste? Carregam ali no X. Teste temático. Tema 5. Ok. Querem fazer testes globais ou testes gerais? Testes. Ok. Vamos sair aqui no temático. Ok. Deixem-me só tirar isto. Exatamente. Teste normal, teste fixo, perguntas e respostas. Depois tem a estatística para vocês gerarem. Portanto, para vocês verem, se forem ver aqui, eu vou aqui as estatísticas, e se for aqui a um teste temático, e se for aqui, estão a ver aqui, está aqui, 16/7, ok? Entramos para fazer um teste. E aparece aqui tudo direitinho. E se nós entramos no teste que acabamos de fazer. Portanto, passado um mês, vocês podem aqui ver testes que já fizeram. Ok? Pronto. Resta-me, se tiverem alguma dúvida, tenho o grupo do WhatsApp para expor. Portanto, isto é válido, obviamente, para os alunos e para quem está aí como convidado. Ok? Mandem mensagens também aí através dos comentários ao vídeo, certo? Estamos cá sempre para ajudar. Ok? Boa tarde a todos. Obrigado por terem estado aí. Cumprimentos a todos, ok? Até breve. Tiago e pessoal da turma, bom estudo para vocês.